Como fazer com que essa bela modelo fique ainda mais bonita utilizando maquiagem digital. Hoje, na sua aula de Photoshop. Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao que a gente parou na semana passada, que foi a primeira parte da aula de maquiagem digital. Na semana passada, se você se lembra muito bem, a gente fez a maquiagem dos olhos. A gente fez sombra, cílios e agora nós vamos partir para o rosto e para a boca. Se você está chegando agora e caiu nesse vídeo, saiba que essa é a segunda parte. Então, procura na playlist. Aqui, ó, clica aqui. Você vai direto para a playlist que vai ter todas as aulas, inclusive a primeira parte dessa aula. Porque isso é um curso de Photoshop com várias dicas. Então, na verdade, a gente tem muitas dicas de Photoshop. Essa é uma delas. Assista a primeira parte antes de vir para essa, senão você vai ficar meio perdido de como é que eu trabalhei o olho da modelo. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Se você se lembra muito bem, na aula passada a gente trabalhou a sombra. Então eu tenho aqui, ó, sombras. Olha. E os cílios. Então ela era assim. Eu coloquei sombras e coloquei cílios. Agora nós vamos passar para boca e rosto. Vamos começar com a boca, que é mais fácil. A gente vai criar uma camada nova e vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, dá um zoom. Essa imagem está com uma resolução muito boa justamente por isso. E nós vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher uma cor do batom. Lá, vou escolher um vermelho. Mais uma vez dizendo, eu não sei maquiagem. O que eu estou fazendo é pegando técnicas que as pessoas me mostraram e aplicando ela a técnicas do Photoshop. Então tem aqui, ó, vou diminuir o pincel. Botar uma dureza razoável. E vamos pintar. Então aqui, ó, vou pintar mantendo essa cor selecionada. Dá uma diminuída no pincel, porque ficou muito grande. Vamos pintar. Se sobrar um pouquinho aqui para dentro, não tem problema, depois a gente apaga usando a borracha. Só você não vai pintar o dente da modelo. Fazendo aqui com uma certa calma e cuidado. Vamos pintar. Isso aqui não tem muito mistério, né? Pintar. Talvez com o mouse você tenha alguma dificuldade um pouco maior, mas vai com paciência, vai soberano, que você vai conseguir. Agora aqui eu vou modificar para luz indireta. E aqui eu tenho o batom aplicado. Vou diminuir um pouco a opacidade, só para dar um tom de realismo. Certo? Já temos um resultado bem legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Me falaram que existe um contorno, né? Que se passa com lápis e tal. O que eu vou fazer? Criar uma camada nova. E vou no meu lápis de boca. Vou pegar um pincel esfumaçado. Vou reduzir ele bastante. Vou colocar uma dureza pela metade. Mais ou menos 50. Vou dar mais uma reduzida aqui. Tá perto dos 30. E aqui, ó, eu vou puxar daqui de baixo da boca. E vou traçando. Isso aqui está muito... Vamos diminuir a dureza. Vou botar uma dureza perto dos 12. Vou diminuir. Vou diminuir um pouco o fluxo também. Então aqui, ó. Não vou ficar falando muito não, porque eu não consigo falar e desenhar. Nossa. Você vai fazer com mais paciência na sua casa. Aqui eu vou puxar de fora. Também não se preocupe em ficar perfeito, porque a gente vai utilizar uma técnica para dar uma deschavada nisso aqui. Existem várias formas disso aqui, né? Quadrado, bicudo, o que quer que seja, faz aí. Então vamos lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. No desfoque gaussiano é exatamente a deschavada que eu falei que eu vou dar, ó. Vou dar uma diminuída aqui. E aí eu vou escolher qual a espessura dessa linha. Então eu posso fazer uma linha mais contornada, mais definida, depende do seu gosto. Posso aumentar aqui o raio. Posso até usar a setinha, ó, para cima e para baixo, para ver em que ponto tá bom para eu poder delimitar. Então, essa daqui foi o resultado que eu achei
que ficou melhor. Caso você não tenha gostado, você pode reduzir um pouquinho a opacidade aqui, ó. Então, mais uma vez, esse aqui foi o resultado que eu achei mais prático. Tá a boca feita? Mais uma vez, selecionando os dois, arrasta para a pasta. Eu gosto bastante de arrastar. Funciona o Ctrl G ou Command G, mas eu gosto bastante. Então, essa aqui é a boca. Então, eu tenho aqui boca, cílios e sombra. Então, esse aqui é o resultado parcial da maquiagem. Ela era desse jeito e até agora está assim. E agora vem uma outra dica que me passaram também, que é o seguinte. Quando se faz a maquiagem, para a mulher ficar com o rosto mais longilíneo, mais fininho, mais bonito, mais simétrico, você pode resolver essa simetria utilizando a técnica de sombreamento. Então, basicamente, a gente vai fazer um sombreamento para emagrecer o rosto, para dar uma afinada no rosto e torná-la mais magrinha, vamos dizer assim. Vou criar uma camada de risco aqui. Você não precisa criar ela ainda não. Na verdade, você pode criar a sua, mas você não vai precisar fazer isso. Vou representar aqui, ó. Basicamente, o que acontece? O osso da mulher é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela tem um osso. Vou tentar traçar aqui, ó. Esse é o osso original dela. O que eu vou fazer aqui é tentar dar uma diminuída e uma puxada aqui para dentro, para tornar ela mais magrinha. Então ela vai ter ossos menores. Então eu também vou poder fazer isso no nariz, caso eu precise. Então eu consigo fazer meio que uma microplástica nela. Para fazer isso, você vai criar uma camada nova. Eu já criei ela aqui. E eu vou aumentar o pincel, mais uma vez, deixando ele grande, diminuindo o fluxo para perto dos 10%. E vou segurar o Alt e capturar uma parte da pele dela que é mais clara. Então, mais ou menos aqui. Capturei. O pincel está muito grande. Agora, eu vou dar, além disso, ainda vou dar mais um pouco de clareada. Então, ó, esse era o original, esse aqui é o novo tom. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhando naquele formato que eu tinha desenhado anteriormente, aquela linha vermelha. Vou puxando aqui, clareando esse caminho. Não tem problema, vai ficar grosseiro logo de cara, mas você vai entender mais tarde. Fiz esse caminho. Certo? Tá lá. Se você perceber. Agora eu vou pegar, segurar o Alt de novo e vou fazer o caminho de baixo, pegando uma sombra, uma cor mais escura um pouquinho. Se você quiser, você pode até escurecer. Eu fiquei satisfeito com esse tom. E vou dar, ó, o arremate para fazer aquela emagrecida que eu tinha falado para você, ó. Puxando aqui para cima e pro lado. Se você perceber, como eu tô com a dureza do pincel bem baixa, eu tô levantando o rosto dela. Tô dando uma levantada, porque a linha era aqui para baixo. Tô dando uma levantada e vou fazer aqui a curvinha, ó. Curvinha do esqueleto. Aqui, ó. Tudo no escuro. Não tem problema ele vazar. Já já a gente vai resolver isso. Você vai tentar uniformizar essa maquiagem. Agora, com uma borracha mais dura. Vamos com uma borracha dura aqui. Eu vou apagar, ó, no contorno do rosto dela. Que não me interessa isso daqui. Não me interessa pegar o olho dela. Também não desça muito não. Fica só no olho aqui. Já já a gente vai descer com uma borracha mais macia. Essa borracha dura aqui é para tirar esse esfumaçado que fica para fora. Mas cuidado para você não pegar o esfumaçado de dentro, porque ele é importante, ele é valioso. Agora com a borracha mais leve, vamos dar uma diminuída no fluxo dela aqui. Tá perto dos 30. Dá uma diminuída na borracha. Eu vou pegando os detalhes aqui de volta. Ó. Trazendo de volta o contorno do rosto dela. Voltando a dizer, ainda está muito duro, ainda está muito escuro. Feito isso, agora eu posso diminuir a opacidade. Vou botar perto dos... Ó. Percebe o seguinte, ó. Isso aqui é nada, era original. Eu vou aumentar um pouquinho. E ó. Eu já começo a ter... Vou botar perto dos 25. Olha como é que era. E olha como é que ficou. Você vê que ela deu uma leve levantada de luz. Vou colocar até mais, caso o vídeo não esteja aparecendo. Ó. Deu uma leve levantada. Lembrando que isso é bem discreto.
E isso não tirou coisas do rosto dela, como por exemplo esses pequenos pelinhos que ela tem. É só uma jogada de luz e deu uma levantada nela. Agora aqui, por falar em bochecha também, o que eu vou fazer? Criar uma camada nova. Vou pegar o pincel, aproximadamente a cor que está na boca. Vou dar uma aliviadinha nessa cor. Vou aumentar o pincel de novo. Vou botar fluxo baixo. E vou aqui, ó, dar um pouquinho de, como diria a galera do Facebook que me ajudou, um pouco de saúde nela. Então, aqui eu vou dar uma pequena vermelhidão, que é o tal do blush, que todo mundo pediu. Vou aumentar o fluxo aqui, para eu limpar. Claro que ela ainda tá com a cara que parece levar um tapa, né? Mas aguenta aí. A gente já vai resolver isso. Lembrando, a maquiagem digital a gente vai pelo exagero um pouquinho e depois a gente corrige. Então vou diminuir o fluxo agora e vou, ó, ainda dar aquela... Tô com a borracha selecionada, né? Dar aquela reduzida no osso que eu fiz aqui para dar uma levantada. Dá uma reduzida aqui. Ainda tá parecendo um pequeno tapa. Esse lado aqui tá maior. Tenta manter a simetria. Por isso que eu faço os dois lados na mesma camada. Vou diminuir ainda mais o fluxo. Vou botar perto dos 7, 8. 5. Vou dar mais um tapa aqui, mais uma reduzida. Mais uma vez, você pode brincar com a opacidade. O legal de você usar um pincel fraco é você conseguir nuances. Só mexer com a opacidade não é tão legal. Então aqui, ó, dei um pouco de vermelhidão nela. Caso você seja mulher, porque teve mulher que chegou pra mim e falou: ah, não, mas eu não gosto do blush, eu prefiro carregar no batom. Enfim, não é uma técnica de maquiagem. Eu não tô discutindo aqui se a maquiagem é boa ou não, que maquiagem que é feita. O que eu queria era esse resultado, ó. Um pouco de saúde no rosto dela, ficar um pouquinho vermelho. E pra finalizar, fechar com chave de ouro, a gente vai aprender como é que se resolve o problema da sobrancelha dela. Porque a sobrancelha dela, ela tá meio apagadinha. Tem como a gente melhorar um pouquinho, dar um pouquinho mais de destaque na sobrancelha, utilizando uma técnica muito simples. Na barra de ferramentas do Photoshop, procure a ferramenta de desfoque. Segure o botão do mouse e mude para a ferramenta de nitidez. Vamos dar um zoom aqui na sobrancelha dela. Vou criar mais uma camada. Mais uma vez, ó, essas camadas de baixo aqui são as camadas do rosto. Eu vou arrastar para cima de uma pasta e vou criar um grupo rosto. Nessa camada nova nós vamos tratar a sobrancelha. Para que a sobrancelha seja feita nessa camada, você tem que marcar a opção mostrar todas as camadas aqui em cima. Vou aumentar o pincel e vou, ó, levemente passando, você tá vendo aqui, ó? Aqui, claramente eu tô dando definição nesses pelos. Aqui eu acho que eu exagerei muito. Você tem que tomar cuidado para não exagerar muito, porque em vez de definir, ele vai começar a dar outras cores para os pelos. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Quando eu uso essa ferramenta aqui, essa opção de mostrar todas as camadas, basicamente o que eu faço é criar uma camada nova só com essa opção. Então, por exemplo, se eu esconder aqui, ó, olha só, eu acabei de criar uma camada só com a sobrancelha dela. Ele vai pegar os dados lá de baixo. Então eu criei uma camada, ó, só a sobrancelha, tanto de um lado quanto do outro. Aqui fica meio bizarro, né? Ó, só a maquiagem dela. Esse foi o trabalho que a gente fez em 2 aulas. Antes e depois da sobrancelha, ó, você vê que ela deu uma chamada na sobrancelha. E esse é o resultado final da nossa maquiagem digital utilizando técnicas de Photoshop. E aí, gostou? Mulherada, acertei, errei, exagerei, não é pra fazer desse jeito? Eu espero que vocês mostrem pra gente. Se vocês falarem técnicas que valham uma nova aula, então mostra aí que a gente cria uma nova aula, consertando o que fez ou mostrando coisas novas. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é bem valiosa, a gente vai ver uma dica mais pra frente, é como destacar olhos. Vou mostrar pra você, e isso a gente só vai ver numa aula mais pra frente, não é a aula que vem não. Mais pra frente eu vou ensinar isso pra você. Então essa é a mesma foto que eu fiz anteriormente. Preste atenção nos olhos dela. Os olhos dela são bem bonitos e o que eu fiz foi dar uma melhorada nos olhos. Se você prestar atenção, ele está com uma definição bem melhor. Quer ver? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, ela tinha um olho, né? Nunca um olho é de uma cor só. O
que eu fiz? Eu coloquei 2 cores, dei uma reavivada, melhorei as cores aqui e, inclusive, o brilho que bate, a luz que bate embaixo. Então eu fiz uma série de técnicas aqui para tentar melhorar ainda mais os belos olhos que ela já tem. Volto a dizer, isso é uma aula mais para frente, isso é uma aula posterior. Eu vou mostrar como reavivar olhos, como destacar um olho numa foto e fica bem bonito. Se você quer mais aulas de Photoshop, esse projeto ele surgiu justamente para mostrar às pessoas como usar ferramentas. É o curso em vídeo dicas. Você tem uma parte do curso em vídeo de programação, de desenvolvimento. A gente já tem aula de HTML, a gente já tem aula de JavaScript, de CSS, de PHP, de algoritmos. Então, essa parte de programação fica toda segunda-feira. Segunda-feira sai uma aula para quem quer programar. Às quintas-feiras sai uma dica levinha, sai um Photoshop de leve e a gente vai ver outras ferramentas mais para frente em dicas rápidas. O que eu quero pedir só em forma de agradecimento é isso, ó. Curte o vídeo, compartilha nas redes sociais, mostra, caramba, olha só essas dicas de maquiagem. A gente vai sempre trazer dicas bem legais e a gente tá escutando o público, a gente tá escutando você. A galera pede, pô, faz uma aula de maquiagem digital, tô eu aqui fazendo. Então o que eu quero pedir pra você agora é o seguinte, ó. Clica aqui, assina o canal, isso ajuda pra caramba. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Aqui desse lado aqui, ó, você vai ver todas as dicas de Photoshop. Aqui você vai ter uma playlist completa com todas as dicas que foram dadas até hoje. E daqui pra frente, sempre que você tiver uma dica nova de Photoshop, tá nessa playlist aqui. Aqui no meio, você vai baixar todos os pacotes. Então, essa imagem que a gente tá trabalhando hoje, o brush dos cílios que a gente usou na aula passada, tudo tá onde? Aqui, ó, cursoemvideo.com. Você vai fazer um cadastro, é rápido, é fácil, é grátis. Entra no curso de Photoshop, participa do curso, acessa a aula de maquiagem digital, baixa o pacote e seja feliz, be happy. Um forte abraço, bons estudos, pratique bastante, faça suas maquiagens e poste no Facebook mostrando com o link do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Me enrolei todo, cara.